hoje a nossa missão, ela continua. Está vendo como que hoje, quando Jesus reúne cada um de nós aqui, nós continuamos ser hoje os discípulos da Sagrada Face. Hoje cada um de vocês é chamado a anunciar essa face ao mundo. Isso é maravilhoso. Hoje Jesus conta com cada um de vocês para anunciar isso. E aí é tão interessante, né? Que a primeira pessoa que negou foi Pedro. As duas freiras que Jesus pede para poder fazer a devoção na terça-feira da 50ª, ele fala assim: eu quero a reparação na terça-feira da 50ª, exatamente a terça-feira de carnaval. A primeira freira que ele fala foi logo depois da revelação do Santo Sudário, né? Que foi em Tours, com uma freira, que é uma beata, que é Maria de São Pedro. Maria de São Pedro. E ela começa essa devoção, Jesus pede a ela essa devoção. Ela fala isso com o Papa, Leão XIII. E um senhor que era viúvo e todas as filhas dele também eram consagradas, começa as confrarias da Sagrada Face, que foi reconhecida pelo Leão XIII. Uma das famílias que participa dessa confraria é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, Santa Teresinha foi criada no meio de tudo isso, ela conhecia. Por isso que o nome dela é Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Tu tem história, gente, tu tem berço. Santa Teresinha foi criada no meio de oração. Né? Se vocês estudam um pouco da história dos santos, né? Por que Santa Teresinha está relacionado com as flores? Porque toda tarde eles ficavam no jardim, a mãe bordando com algumas filhas, e as que não sabiam bordar, o pai ficava sentado lendo as Sagradas Escrituras. No final do dia, o pai entregava para Santa Teresinha uma rosa vermelha. Quem de vocês já teve lá na casa dela as flores no jardim de Teresinha, cheio de flor vermelha, que era o que o pai dela entregava todos os dias? Todo mundo que vai ganhar uma graça de Santa Teresinha ganha flores, não é assim? Então, Santa Teresinha foi criada nesse espírito, né? E quem faz a autorização de Santa Teresinha para ir para o convento antes de 15 anos é o Papa Leão XIII. Você vê como é que está tudo? Tudo está ligado, né? Tudo está ligado. E ela tinha uma devoção. Mas quando o pai dela, né? Ela fala que não era difícil ser santa, porque os pais dela eram santos, né? Os pais dela foram santos, e todas as irmãs dela foram para o convento, elas ficaram junto no mesmo convento, todas as irmãs, né? Quando o pai dela adoece, adoece de uma doença mental. Então ele fica muito deformado, o rosto dele fica muito deformado. Então Santa Teresinha vê uma ligação muito grande no rosto de Jesus, no rosto do pai dela. Ela vê o profundo sofrimento, né? Porque por enquanto ali ela está vendo uma caricatura, que ele não era o pai, era o que a doença tinha feito no pai. Então ela vê o mistério do sofrimento. Então Santa Teresinha tem um poema lindo, lindo, se não me engano é o poema 22 de Santa Teresinha, que ela faz para a Sagrada Face, né? Que ela fala que a Sagrada Face aqui, essa face toda machucada, é o céu dela na terra, e que um dia esse rosto dele transfigurado será a pátria dela no céu, né? Então ela consegue fazer essa ligação quando ela vê o sofrimento do pai, né? 100 anos depois disso, né? Em 1948, existia uma menina, né? Quando ela tinha 12 anos de idade, Maria Pierina Micheli. Maria Pierina Micheli, desde pequenininha, devia ser também de uma família, não tive tempo de estudar a vida dela, mas desde pequenininha ela disse que ela já oferecia sacrifícios para Jesus. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela estava na fila da Sexta-feira da Paixão, que nós já entramos quantas vezes? Milhares, né? Já entramos na fila da Sexta-feira da Paixão, e quando estava todo mundo lá fazendo adoração, ela escuta assim, todo mundo beijando as chagas, ela escuta: por que todo mundo beija as minhas chagas, mas ninguém beija o meu rosto para reparar a ofensa que Judas fez? Então ela fala com ele: eu te beijo então no rosto. Então ela beija ele no rosto. Ela cresce, entra para o convento,
E em 1948, numa noite de quinta-feira santa, quando ela recebe autorização para estar em adoração a Jesus, fazendo companhia para Jesus, né? Que é quando Jesus é preso, etc. Ela está com um crucifixo na mão. Ela escuta: beija-me. E quando ela vai beijar o rosto dele, ela percebe que ela não está beijando o gesso, mas beija a face dele. Pode imaginar isso? Ela foi encontrada de manhã pela freira ainda na igreja, em adoração. Claro que se fosse eu estaria morta, né? Naquele momento, não ia ter condição. Imagina, ela sente beijar o rosto dele, né? E aí Jesus pede a ela que faça reparação. Ele quer reparação, que vai pedir ao Papa que faça reparação. Imagina que isso é um processo, né, gente? Porque as coisas não são rápidas, né? Até alguém acreditar, você imagina, até alguém acreditar que Jesus falou com você para poder beijar o rosto dele e fazer adoração. Nossa Senhora depois aparece para ela e mostrando para ela um escapulário e fala: manda fazer esse escapulário. Me interessa demais a festa do meu filho. Fala com o Papa, fala com o padre, seu confessor. E ela fica aflita, porque ela vai para Milão, depois ela vai para, acho que Argentina, depois ela volta para Milão. Ela fala: mas como que eles vão acreditar em mim? Até que eles vigiam a vida dela e acreditam nela mesma. E aí ela fala: mas vai ficar muito difícil fazer não vou ter dinheiro para fazer o escapulário. Então ela consegue, é autorizado para ela fotografar, né, Verônica, né, a face lá, o rosto. Então ela conseguiu fazer a medalha. De um lado, alguém aqui tem essa medalha da Sagrada Face? Jesus fala para a gente usar essa medalha. De um lado é o rosto dele, do outro lado ele fala: fica comigo, Senhor. E o outro eu não me lembro agora as imagens que estão, são duas faces. Então ela fica aflita, ela vai atrás de Nossa Senhora e fala assim: eu posso, em vez de fazer o escapulário, fazer a medalha da Sagrada Face? Nossa Senhora fala: pode, mas só espalhe isso, porque isso vai derramar bênçãos demais, serão graças demais para todo mundo que usar e rezar os 5 glórias. Então ela fala: mas e a aflição dela com o dinheiro? Ela manda fazer, mas não tem dinheiro para pagar. E aí, quando ela entra no quarto dela, no dia de buscar as medalhas, tem um envelope em cima da mesa dela. Quando ela abre o envelope, tem o dinheiro para pagar as medalhas. Assim é Deus, né, gente? Assim é Deus. E essas medalhas foram cunhadas, estão aí, na lojinha deve ter a medalha da Sagrada Face, né? Para a gente poder usar essa medalha. Em 1958, os bispos pediram autorização, que já foi o Papa Pio XII instituiu como festa, e os discípulos e os bispos do Brasil, por causa do carnaval ser uma festa como é no Brasil, pediu autorização para poder começar a celebrar essa festa na terça-feira de carnaval. E isso começou no Brasil em 1959. Vocês imaginam quantos anos tem que ele pediu até que isso fosse instituído? Em quantos lugares você sabe que essa festa é realizada? Não é de chorar? É de chorar.